todos os que estão aqui, os que ainda virão. Deus te vê desta maneira. Ainda que muitos não estejam de fato nessa posição, como diz aqui onde nós vamos ler 1 Pedro 2, 9, mas Deus já te vê desta maneira. Ele te chamou para que você fosse isso aqui que está dito aqui. Amém, amados? E diz assim: mas vós sois a geração eleita. Diga agora: eu fui eleito. Por Deus. Acho que tem mais mulher que homem, porque eu só escuto aqui: eu fui eleita. Mas diz que tem mais mulher que homem no mundo, né? Então deve ter aqui também. E é realmente, eu que estou vendo mais mulher que homem. Vamos lá, mulheres. E os homens? Vamos lá, homem. Aleluia. O sacerdócio real. Diga assim: eu sou sacerdote e rei. Eu sou sacerdote e rei. Aqui é uma coisa só, porque está junto, né? Você está vendo? Tem quatro adjetivos para você, 4 predicados. Amém, queridos? Amém. Nação santa. Nação santa. Diga: eu sou santo. Diga: povo santo. Povo santo. Ok. O povo adquirido. O povo adquirido. Agora se diz assim: eu fui adquirido. Eu fui adquirido. Por Cristo. Por Cristo. Para ter aliança eterna com Deus. Para ter aliança eterna com Deus. Amém. Aleluia. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Para que eu anuncie as grandezas daquele que me chamou. As grandezas daquele que me chamou. Das trevas onde eu estava. Das trevas onde eu estava. Para a sua maravilhosa luz onde eu estou hoje. A sua maravilhosa luz onde eu estou hoje. Amém. Glória a Deus. Então agora deixa eu ler sossegado aqui, amém? Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós estávamos destituídos de tudo isso que você tem hoje. Deus já te vê assim. Ainda que muitos não estejam completos assim, como está dizendo aqui, mas Deus já te vê assim. Amém, amados? Por isso que eu estou não querendo ser prolixo, por isso que eu estou afirmando e reafirmando para você, porque é assim mesmo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Uau! Concupiscências da carne são desejos, muitas vezes incontroláveis, que combatem contra a alma. E quando ele fala peregrinos e forasteiros, neste tempo, ele está dizendo assim: neste tempo que você vai passar rápido por aqui, porque forasteiros é aquele que passa por algum lugar e depois vai embora, e peregrino também é a mesma coisa, aquele que veio de algum lugar, vai passar por aquele outro lugar, depois vai voltar para aquele lugar de onde ele veio, amém? Você veio do céu depois que se converteu, você subiu e Deus te enviou. É assim, por isso que muitas vezes nós temos saudades de lá, porque o Espírito que está em nós foi Deus que deu. Glória a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, ele está falando de alma, que esses desejos da carne combatem contra a alma. A alma, onde tem muitas coisas. Jesus mesmo, ele veio salvar as almas. Quando Jesus estava passando por Samaria e queria pousar em Samaria, estava procurando, os discípulos entraram lá em Samaria para procurar pousada, para que depois que ele pousasse lá, ele se dirigisse a Jerusalém, estava se dirigindo a Jerusalém já. Diz lá em Lucas 9,56, quando eles não deram pousada para eles, porque sabiam que eles eram judeus, estavam indo para Jerusalém, e tinha eles não se davam, tanto um quanto o outro, não se davam entre si,
judeus com os samaritanos com os judeus. E quando eles perceberam, eles fecharam as portas e disseram, não tem pousada. E os discípulos foram informar Jesus e disseram assim, quereis que mandemos vir fogo do céu para destruí-los? E Jesus falou, não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas veio salvá-las. O que está em jogo é a sua alma. Porque a sua alma pode ser troféu para Satanás. Ele a quer como troféu para ir junto com ele para o inferno. Agora, Deus, Jesus, ele veio salvar a sua alma. Veja bem o que eu vou dizer. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 12:7, que quando a pessoa morre, o corpo, que é uma casca, foi feito do pó. E diz assim, e o corpo, a carne, volta ao pó, e o espírito do homem, volte a Deus que o deu. Mas e a alma? Quando a alma não está salva, e se tornou troféu de Satanás, ela vai para o inferno, sem o espírito que Deus que deu, volta para Deus. Mas e a alma, que é o campo de conquista? Ela vai isolada para o inferno. Eu vou te explicar aqui no decorrer da mensagem o que significa isso. Então veja bem, quando está salva a alma se une ao Espírito e vai para Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então aí, como eu falei, é o campo de conquista. Por isso que diz assim, a palavra diz assim, Hebreus 4:12, a palavra de Deus que você está ouvindo agora, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai ao ponto de dividir alma e espírito. Porque veja bem, a carne quer que a alma se incline a ela, por isso que é essa guerra, enquanto que o espírito quer que a alma se incline a ele. Eu estou falando do espírito do homem, porque o espírito, ele está inclinado totalmente a Deus, e o espírito é onde reside o Espírito Santo. Amém, amados? O negócio é esse. Por isso que a carne briga com o espírito para que a alma se incline a ela, e o espírito briga com a carne para que a alma se incline ao espírito. Amém? Está entendido? Por isso que há essa divisão quando vem a palavra, para que não haja essa guerra e a alma possa ser salva em situações que ela precisa ser salva e precisa ser resgatada de muitas coisas que a afetem. Amém? Até aqui está ok? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero uma resposta. Nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, 3 em 1. Amém ou não? Ok. Assim como Deus é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. É fantástico esse negócio. E os dois, eles se coadunam entre si, tem uma comunhão perfeita. Glória a Deus. Cada um tem uma função. Por exemplo, o Pai é o autor do plano da salvação, é o Criador e autor do plano. O Filho é o executor do plano da salvação. Foi ele que veio executar. Por isso que todo paradigma está em Cristo. Quem vai julgar é Cristo, porque foi ele que foi para a cruz. Ele diz lá em João 5:22, o Pai a ninguém julga, porque passou o juízo para o Filho. E também diz lá em 2 Coríntios 5:10, que quem vai julgar vai ser Cristo mesmo, que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, para que recebamos segundo aquilo que tivermos feito com o corpo, ou bem ou mal. Amém, amados? Então é Cristo que julga. Agora veja bem uma coisa, como nós somos corpo, alma e espírito, eu quero te fazer uma pergunta. Quando há demônios na vida de uma pessoa, ele reside aonde? Corpo, alma e espírito. Alma. Por quê? Eu vou te dizer.
A alma compõe 4 mundos. Não pense que é um mundo só. Se você for procurar na palavra de Deus, você vai ver na raiz do hebraico muitas passagens que está falando de um determinado mundo da alma ou de outro mundo da alma. Eu vou te explicar os 4 mundos da alma. Amém? Onde eu falei, onde os demônios, quando há essa conquista deles, ou essa liberdade, quando se abre a porta para eles, eles vão morar em alguns destes mundos que eu vou te explicar aqui. Primeiro mundo, na raiz do hebraico, é chamado de Nefesh. Nefesh, esse mundo da alma, onde reside as emoções, a consciência, os pensamentos, as lembranças, de onde tem as raízes muitas vezes de amargura, de falta de perdão. Por exemplo, sempre tem, eu costumo dizer isso, que sempre há uma raiz para todos os males que acontecem, que se manifestam na alma da pessoa, que aconteceu lá em um dado momento onde a porta foi aberta para alguma situação maligna. Por exemplo, as pessoas que têm síndrome de pânico, teve um gatilho, muitos chamam de gatilho, eu chamo de raiz, mas é a mesma coisa. Teve um gatilho lá atrás, ou a pessoa caiu, tomou um susto, ou foi rejeitado no ventre da mãe, ou alguma coisa semelhante, e houve um gatilho, e de repente lá na frente a pessoa vai ter um trauma, vai ter uma rejeição, ou um síndrome de pânico. É no Nefesh, é neste mundo da alma. Agora eu vou te explicar melhor, dentro da própria palavra de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, quando Jesus fala daquele acontecimento, aquilo não foi uma parábola, porque Jesus deu nome ao pobre de Lázaro. As parábolas, quando Jesus falou das parábolas, ele nunca deu nome. Ele dava nome quando não era parábola, é um fato que realmente tinha acontecido. E ali ele diz que quando o pobre morreu, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, como céu. Amém ou não? Lá ele estava descansando, tranquilo. E o rico morre e vai para o Seol. E diz que havia um abismo entre eles, um não podia passar para o outro lado. E ali, do jeito que ele morreu, ele foi com a consciência, onde tem a consciência. É nessa área, neste mundo, Nefesh. Amém, amados? Então ali, ele sentia as dores, o terrível sofrimento que era estar lá. Ele se lembrava de tudo, de quem ele tinha sido aqui. Ele foi com a mesma consciência. Então ele sentia o sofrimento, ele sentia aquele fogo lá, aquele calor. E ele disse: olha, peça para o pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me coloque na língua, para que eu me refresque aqui, porque eu não aguento esse tormento. E olha, manda alguém falar aos meus 5 irmãos, para eles se converterem, para eles não virem para cá. Olha como ele tinha consciência. Amém? Você está entendendo? Amém ou não? Sim. Ok. Então, é onde está a consciência mesmo. Agora, quando a pessoa vai para o céu, ela não se lembra de nenhum sofrimento daqui, porque a palavra diz que Deus enxuga toda lágrima. Eu tenho certeza que ela passa por aquele rio que tem lá, o rio da água viva, a água pula, a água louva, e este rio é um rio para curar, e a pessoa passa lá por aquele rio por um tempinho lá, para ele ser liberto de tudo aquilo que ele passou aqui. Então ele não vai se lembrar de nada, de nenhum sofrimento, é diferente. Amém, amado? A consciência dele vai ter a consciência, ele vai saber quem ele é, ele vai saber quem a outra pessoa é, a pessoa que está com ele lá no céu, mas dos sofrimentos ele não vai se lembrar. Dê um aplauso a Jesus por isso. Amém, amado? Então esse é o Nefesh. E tem muitos demônios que vêm habitar no Nefesh, porque se abre a porta para isso. Por exemplo, raiz de amargura é nesse mundo da alma. Pessoas que não conseguem perdoar, tem demônios lá. Por isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, ou primeiro, 2 Coríntios, capítulo 2, que ele diz, versículo 5, ele diz assim: não ignoreis os ardis do diabo. No versículo 4 ele diz assim: olha,
Não há quem eu não tenha perdoado. Porque ele está falando de perdão. Por isso que ele fala para não ignorar os ardis do diabo. Porque quando uma pessoa é ferida de alguma forma, muitas vezes a pessoa que a feriu, ela nem sabe que a feriu. Mas a pessoa toma aquilo como uma ferida e julga que não há perdão para aquilo. E o diabo vem e alimenta a ferida, porque ele percebe quando uma pessoa não perdoa. Ele vem e começa a aprofundar o buraco ali. Começa a aprofundar a ferida até que se torne algo, uma raiz de amargura. Imagina quanta salseira o diabo está fazendo em muita gente. Justamente nessa área que é muito delicado, que é a falta de perdão, amados. Perdoe seja lá o que for. Porque Jesus, o que ele liberou na cruz foi perdão. O sangue dele veio para te purificar de todo o pecado. Amém, amados? E não há coisa que você não possa perdoar, seja o que for, para você ser livre. Se Jesus falou para nós amarmos os nossos próprios inimigos, para quê? Para que nós sejamos livres e a nossa nefesh seja livre dessas coisas. Seja livre para Deus, para que Deus use as tuas emoções, porque também o nefesh é onde estão as emoções do homem, onde também vem acontecer as dores emocionais. E Deus quer usar livremente as tuas emoções, a tua consciência, os teus pensamentos, as tuas lembranças, para que seja tudo dele. Amém, amados? E ali possa manifestar-se e habitar a glória de Deus, e não nenhuma coisa maligna. Vocês estão entendendo o negócio aqui? Muito bem. A segundo mundo da alma é Neshama. Vai anotando aí esse negócio. A Neshama, aqui é também um negócio bem delicado. O Neshama, onde está a criatividade, o mundo da criatividade, o mundo da inspiração. Diga inspiração. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que Deus usou os homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, para declarar a palavra. Muito mais ainda a palavra profética, que diz lá sobre o profético. Mas diz também, 2 Timóteo capítulo 4, versículo, agora não me lembro o versículo, mas é 2 Timóteo capítulo 4, ele diz assim, que toda a escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada. Essa inspiração vem no Neshama, nesse mundo da alma, onde tem a inspiração, a criação. Por exemplo, quando o bicho está habitando lá, no Neshama, você já ouviu falar de música do mundo. Mas o negócio não é o seguinte, não é a música propriamente, é a mensagem que ela está passando. Tem uma cantora aí no Brasil, eu não vou dizer o nome, mas muitos vão entender a hora que falar, que ela diz assim, olha, toda vez que eu vou escrever música, ou vou compor, vem um gnomo falar para mim. Onde vem falar esse demônio? No Neshama. Nesse mundo da inspiração, da criação. Então ali, por exemplo, nasce a pornografia. As pessoas criam pornografia, porque tem bichos lá agindo. Livros de nova era, desse monte de feitiçaria, macumbaria, e por aí vai. É por ali, como eu te falei, as composições, livros, teatro, filmes, tudo vem nessa área da alma, nesse mundo da alma, que é o Neshama. Olha que terrível que é esse negócio. Por isso que Deus veio e salvou também esse mundo da sua alma, para que venha a inspiração do Espírito Santo ali, venha a estratégia de Deus ali, venha a criatividade de Deus no Neshama da sua alma. Amém, amados? Aleluia! Olha como Deus é pleno de sabedoria, inteligência e aquilo que Ele fez. Veja bem, quando Ele criou o homem, como que veio essa questão da alma, né? Já que eu falei que nós somos de 3 partes, tricotomia. Diz que Ele formou o homem do pó da terra, e depois Ele soprou o Espírito no homem. O Espírito, aí ele veio ter Espírito, foi dado por Deus ali, justamente quando Ele soprou. E a partir dali ele se tornou alma vivente.
Ali aconteceu a alma do homem. Se manifestou a alma, o mundo, esse mundo. Amém, queridos? O nosso corpo, ele está sujeito a espaço e tempo. Mas a alma não. A alma voa, né? Tem uma imaginação tremenda. Que é justamente essa área da imaginação é no Neshama. Estão entendendo o negócio? Amém ou não? Agora, tem a outra área também. E essa área é o chamar. Chamar. Não, é Yerá. Porque o Ruach é o Espírito. O Ruach é o Espírito de Deus, Ruach. Ou como também o Espírito do homem, é o Ruach. Amém? Mas essa área, esse outro mundo da alma, que é o terceiro mundo que eu estou falando, é o Yeshá. Yeshá que eu falei? Hã? Yerá, justamente o Yerá. E o que habita ali no Yerá? Nessa outra parte da alma, neste outro mundo, é justamente a sabedoria, o intelecto. É ali que pode vir o orgulho, ou a pessoa dizer que a verdade dela que é absoluta, e começa a vir então a arrogância, o orgulho, e essas coisas, porque é nessa área que vem. Por exemplo, Satanás caiu, Lúcifer que era, antes do pecado, por causa do orgulho, que entrou no coração dele, e entrou nessa área, ele ficou orgulhoso, arrogante, dizendo que ia ser mais que Deus, ou semelhante a Deus, e ali foi a queda dele, e ali começou o pecado. Está entendendo ou não? Agora veja bem uma coisa, Deus quer essa área também para ele, ele salva também essa área, para que ali habite a sabedoria de Deus, amém? Não a sabedoria terrena que é do diabo, mas a sabedoria do alto, que é compassiva, misericordiosa, que tem toda a estratégia divina. É essa sabedoria de Deus que ele imprime ali nessa área da sua alma. Amém, amados? Agora veja bem uma coisa, o orgulhoso, ele nunca fala que é orgulhoso, que é uma coisa sorrateira. Ele nunca vai falar que é orgulho. Mesmo que você o chame para uma conversinha e fala, tem orgulho no seu coração. Meu? Não, você está enganado. Ele nunca vai falar que é orgulhoso. E nessa área, onde os demônios habitam, por exemplo, nos governantes, porque é uma área de governo. Então, o diabo usa os governantes nessa área aí, da alma, nesse mundo da alma, para que haja mesmo soberba, arrogância na vida dele, jactância, onde vem a jactância também, é nessa área. Agora, também uma coisa, é onde pode estar a humildade de Deus, porque o humilde, ele nunca fala que é humilde, esse é humilde mesmo, porque ele nunca precisa falar que é humilde, ele é humilde porque você está vendo que ele é humilde, as atitudes, as ações, a maneira como ele fala, a maneira como ele se comporta, você vai ver que realmente ele é humilde. Tem até uma brincadeira que a gente faz, é um irmão que nós conhecemos lá nos Emirados, ele é daqui, ele está morando agora em Minas, ele dizia assim, olha, eu fiz um livro novo. Ele se pergunta, que livro? Os 10 homens mais humildes do mundo, como descobrir os outros 9. Entenderam, né? É uma brincadeira, como encontrei os outros 9. Então tem muita gente assim, tem muita gente que se gloria nele mesmo, ele quer exibir aquilo que ele sabe, ele quer exibir aquilo que ele tem, ele quer exibir o conhecimento dele, é nesse mundo da alma. Amém, queridos? Agora tem um outro que é, esse aí é o ponto, que é o mundo das decisões, que é chamado de Yeridá. Yeridá é onde tem a volutividade, as vontades, as decisões, as escolhas, diga escolha. É ali que ele vai escolher servir a Deus ou não. É ali que ele vai ter vontade de louvar, vontade de ofertar, vontade de adorar, vontade de orar. É a área da decisão, diga decisão. Agora olha só uma coisa.
É nessa área que o inimigo quer, de todas as maneiras, que a pessoa que vai escolher de que lado ela vai ficar. Também é uma área sutil, a área dessa vontade, esse mundo da alma. Por que eu estou dizendo? Tem uma cantora norte-americana, que ela canta lá uma música, que no final da música ela diz assim, para você pedir para Deus, você vai precisar ter fé. Mas se você pedir para Lúcifer, ele vai te dar, você não precisa de fé. Olha só. Então ela está dizendo, peça para Lúcifer, escolha Lúcifer. Então ela está dizendo que ela tinha escolhido Lúcifer, a servir Lúcifer, e não a Deus. E ela coloca um empecilho para a pessoa servir a Deus. Então, é essa área, a área que ela escolhe, a área das decisões, da escolha. Amém, amados? Então escolha servir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa com relação a essa área da alma. É o seguinte, Deus não quer que você venha na igreja. Ele quer que você queira. É diferente, é outra conotação. Deus não quer que você oferte. Deus quer que você queira ofertar, pela tua vontade, pela tua decisão, pela tua escolha de servir a Deus. Amém, queridos? Deus não quer que você louve, Deus quer que você queira louvar e levantar as tuas mãos porque você quer, porque é a tua vontade. Aleluia! Isso é tremendo. Deus não quer que você pregue, Deus quer que você queira pregar o evangelho, que você queira andar com Deus, que você queira se aproximar de Deus, que você queira orar, que você queira jejuar, que você queira ter paixão por Deus. Aleluia, porque é uma área de decisão. Diga decisão de novo. Então diga comigo, eu decidi, porque eu quero servir a Deus, porque Ele é meu Salvador. Ele veio para salvar a minha alma, para libertá-la de todos os males e de todos os pecados, e que o Espírito de Deus possa tomar conta de todos os mundos da minha alma, para que de fato eu seja totalmente dele, e eu possa servi-lo com liberdade, por eu querer fazer isso, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia, dê um aplauso a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. O seu amor é eterno por ti, amado. Por isso que é a área do arbítrio. Por isso que é uma área importantíssima, do arbítrio. Porque Deus diz que dá o livre-arbítrio. É justamente nesse mundo da alma. Você que vai decidir. Deus não pode decidir por você, porque Ele já decidiu te salvar. Decidiu te salvar antes dos tempos eternos. Diz na palavra de Deus, Tito capítulo 1, versículo 2. Deus prometeu a salvação antes dos tempos eternos. E quem criou os tempos eternos foi o próprio Deus. Se lembra no seminário do Conhecendo o Mundo Espiritual? Que teve duas eternidades, por isso que diz tempos eternos, de eternidade a eternidade. Amém, amados? Você está na eternidade de Deus, na eternidade para estar com Deus para sempre, e habitar com Ele para sempre, reinar com Ele para sempre, estar na Jerusalém celestial com Ele para sempre. Amém, amados? Por isso, não escolha a terra como a tua habitação definitiva. Você está aqui de passagem. Escolha o céu, a Jerusalém celestial, como tua habitação celestial eterna. Amém, amados? Não aqui, porque isso vai acabar. O que é visível aos olhos físicos vai acabar, mas aquilo que Ele estabeleceu é eterno. As moradas do Pai, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, se não tivesse, eu vos diria, mas agora eu tenho que ir preparar-vos lugar, para que onde eu estou, interessante que ele fala, ele não fala onde eu estiver, onde eu estou, ele já se colocava lá, onde eu estou, vós estejais também.
Agora tem uma coisa muito importante, amados. Quando você decidiu que ia andar com Cristo, entregar sua vida a Ele, e que ia buscá-lo, e ia se apaixonar por Ele, ia buscar a palavra dEle, ia buscar a sua face, o que estava acontecendo ali? Deus estava te colocando numa posição, porque diz que lá em Efésios 2,6, que nós ressuscitamos com Cristo Jesus, estamos assentados. Ele não diz você vai estar assentado, você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então o que significa isso? Esta é a tua posição. Diga: minha posição, espiritualmente, é estar assentado com Cristo Jesus. Então eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Agora, amados, mas eu não estou lá. Espiritualmente você está, porque é a tua posição. A palavra diz isso, e a palavra é verdadeira. Amém, queridos? Agora, uma outra coisa, e a tua condição aqui? Eu estou te dizendo isso, até repetindo um pouco um outro culto, para que você entenda que é desta maneira que é necessário você andar aqui. Qual é a tua condição aqui? Você tem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que te guia em toda a verdade, que te revela Cristo, e que põe o patrimônio do céu na sua vida, e que diz também, que te dá os poderes do mundo vindouro, como diz lá no livro de Hebreus capítulo 6, você já recebe coisas que vão estar eternamente com você, porque quando você subir, quando você partir daqui, ou quando acabar o teu tempo aqui, porque cada um tem um tempo aqui, segundo o propósito de Deus, que é o propósito relacionado ao seu reino. Se Jesus não volta antes, mas eu creio que nós somos a geração da volta de Jesus, graças a Deus, amém? Então é o seguinte, esses dons que Ele te dá, é tesouro eterno, porque diz que é coerança, você é coerdeiro de Cristo, então o que Ele recebeu, e que está nele ainda, você também recebeu, a mesma coisa, os mesmos dons, as mesmas virtudes, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, pelas suas virtudes que Ele colocou em você, o dom de curar, o dom de profetizar, o dom da misericórdia, da compaixão, o dom do discernimento dos espíritos, o dom das línguas, da interpretação de línguas, o dom da profecia, o dom do ministério apostólico, do ministério evangelístico, do ministério profético, todas estas coisas, o dom da fé, vai subir com você, amém? Porque é do Espírito, é coisa eterna, aleluia! Nós precisamos abrir os olhos, porque esta é a nossa condição aqui, e também a nossa condição eterna, para você passar por aqui como peregrino, e ficar eternamente com Ele, aleluia, isso vai com você, amado, isso é, e faz parte da eternidade que Jesus veio te dar. Oh, glória a Deus. Você está bem? Você tomou um bom café da manhã? Sim ou não? Não? Então não pensa no almoço, enquanto você estiver aqui, e nem depois que você sair daqui, que você vai pensar na palavra, você vai pensar naquilo que você recebeu, para você ir continuar refletindo, e para você começar a viver a palavra de Deus, praticá-la, não só ouvi-la, amados, porque ouvir é muito fácil, você está sentado, você pode até não estar aceitando, muitas vezes, não sei, mas você está ouvindo, e a palavra de Deus, Jesus disse isso, para ouvir e praticar. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, como aquele que construiu a sua casa na rocha. A rocha é Cristo. Vieram os ventos, tempestades, deram contra ela, mas ela permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a palavra, sobre a rocha, porque ele praticou. Amém, amados? Então, pratique, ame, pregue, anuncie, ore, jejue, louve, adore, aleluia, busque, leia, se envolva no Espírito Santo, ou melhor, deixe Ele se envolver na sua vida, porque você quer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o seguinte, nós estamos vivendo um dos tempos mais delicados da história, porque a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 1, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Os homens seriam arrogantes, jactanciosos, muitos, né? Não estou generalizando.
teriam pessoas desobedientes aos pais, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, da palavra, tendo forma de piedade, mas negando-lhe o poder. E a palavra fala para nós fugirmos destes, para não andarmos com eles, porque tudo isso aconteceria neste tempo mesmo que nós estamos vivendo. Por isso que é um tempo em que mais nós precisamos nos aproximar de Deus, e que nós temos ferramentas, como estou falando aqui para vocês, que vai nos ajudar muito a caminhar nesse tempo, amados, que é todo esse posicionamento. Por exemplo, o que te protege é o sangue de Jesus, não é? O sangue de Jesus está sobre a tua vida, e sempre clame o sangue. Quando você for sair de casa, o sangue de Jesus está sobre mim. Quando você for dormir, o sangue de Jesus está sobre mim. Se você tem filhos, diga: o sangue de Jesus está cobrindo meus filhos, está cobrindo minha casa, o sangue de Jesus está cobrindo minha família, porque assim você vai ser bem-aventurado ao sair ou entrar em qualquer lugar. E uma outra coisa, você tem uma arma de ataque, que é o nome de Jesus. No meu nome, Jesus disse: sinais seguirão. E no meu nome expulsarão demônios, é a arma de ataque. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome pegarão em serpentes. No meu nome, mesmo que tomarem alguma coisa mortífera, nenhum dano se fará. No meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ataque, diga, arma de ataque. Aleluia. Uma outra coisa, Deus disponibilizou armas. Diz na palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Cristo. E o que diz lá para anular? Os sofismas que vêm na terceiro mundo da alma, onde está a sabedoria, o intelecto vem nessa área, amados. O diabo quer colocar os sofismas, e por isso diz lá, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Por que o diabo põe altivez? Justamente para bater contra o conhecimento de Cristo. É nessa área. Amém? Não ia chamar, né? Como é que eu falei? Eu nem lembro direito. Errar. É na área do errar, onde está a inteligência, a sabedoria, o intelecto. É lá que vem os sofismas. Mas você tem armas que é de Deus para derrubar os sofismas e as fortalezas que o inimigo quer construir neste mundo da alma, em nome de Jesus. Então olha quanto que você tem da parte de Deus. Você também tem a armadura que Deus te deu, e você toma a armadura. Quando você vai sair de casa, é bom tomar a armadura de Deus, não pedir, porque ela já te pertence. Por isso que fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, que nós tomamos a armadura. Então diga assim, quando você tiver que fazer isso: eu tomo a armadura agora de Deus, couraça da justiça, cinturão da verdade, capacete da salvação, sobretudo o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os calçados da preparação do evangelho da paz, para que possa resistir o dia mau. Então você tem um aparato de Deus, amados. Agora, nesses dias que são dias complicados, mais você vai precisar estar revestido, é importante isso. Mas também vai ser o tempo, porque você está vendo aí as coisas como estão, o assalto do maligno com relação a tantas coisas: pornografia, prostituição, adultério, todos os filmes que estão correndo por aí, os estupros, a pedofilia, o abuso, e tanta corrupção, e tanta coisa, que é um assédio hoje contra a alma do homem. Por isso que a palavra diz assim, mostra aí, Mateus capítulo 24, versículo 13. Aleluia. Só para você ver o que Jesus disse. Ele está falando com relação ao tempo do fim, isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o tempo de perseverança. Diga comigo: eu preciso perseverar. Não posso dar moleza a esse mundo corrompido e tenebroso.
Agora põe agora em Lucas capítulo 21, versículo 12, acho que está lá, 12 a 14, mas nós vamos ver aqui. 19. E perseverando que vocês obterão a vida. Mas na minha tradução diz assim, eu estou falando com relação a esse tempo, porque tanto em Lucas capítulo 21, como em Mateus capítulo 24, Jesus está falando das coisas dos tempos do fim. Aqui na minha tradução diz assim, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Ah, você mudou a tradução. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Porque é o tempo de nós perseverarmos. Mas também eu digo uma coisa, por causa da nossa perseverança justamente nesse tempo, é que Deus também, porque está vendo muita coisa que o diabo está fazendo, né? Parece que não tem fim, parece que está cada vez pior, e está mesmo. Mas por essa razão, Deus também vai derramar muito mais poder sobre a tua vida. Por isso que fala, antes de Jesus voltar, instantes antes dele voltar, vai acontecer o maior avivamento da história, amados. Por isso que diz isso lá em Atos 3:21. E os céus estão contendo Jesus até o tempo da restauração de tudo. Você já pensou? Você vai ser totalmente restaurado. A tua casa vai ser totalmente restaurado. Teu lar vai ser totalmente restaurado. As vidas vão ser totalmente restauradas. Crianças, jovens, adultos, adolescentes, vão ser homens, mulheres, vão ser totalmente restaurados. Porque vai ser uma unção plena. Diga unção plena. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz que Deus não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra em vós, irá completar até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo, vai haver uma restauração plena. A obra vai ser completa. Não pense você que Deus vai fazer pouco. Deus vai fazer tudo que está preparado, vai te revestir plenamente, amados. Vai ser algo tremendo, porque o mundo está aguardando isso. A própria criação, que ainda não viu o poder de Deus, diz na palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 19, que aguarda na expectativa a revelação dos filhos de Deus. Vai ser a maior revelação da história. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dê mais um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouco. Deixa eu ver direito aqui, para não ter dito bobagem para você. Que é a terceira área, que eu fiquei meio com relação ao termo. Está aqui. O que eu falei que era a terceira área? Chayá. Você põe C-H-A-Y-A e H. Chayá. Só essa que eu fiquei meio atrapalhado aí na hora de falar. O quarto, Yeridá, que é a área das vontades, das escolhas, do arbítrio. Amém, queridos? A quarta, Yeridá, a área das escolhas, do arbítrio, que é uma área importantíssima, talvez a mais importante. Agora é o seguinte, fecha os olhos um pouco. Você, para conhecer em que área a pessoa tem problemas, é fácil reconhecer. Você olha nos olhos dela, você já vai saber que área está sendo afetada na vida dela. Diz, né, que os olhos é a alma do corpo, né? Não é isso que diz? É o espelho, né? Os olhos é o espelho da alma, ou janelas da alma. Isso não está na palavra, mas é o que diz por aí, é uma verdade. E Jesus falou, se os teus olhos forem, isso ele falou, isso está na palavra. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Ele está falando também com relação à alma. Mas se teus olhos forem maus,
né, onde manifesta a alma, quão grandes trevas será o teu corpo, tua vida. Então, a maioria dos nossos problemas a gente sabe que são espirituais. Pelo espiritual, você vai conhecer o que está na alma da pessoa. Eu não estou dizendo para que você não vá em psicólogo, não estou dizendo isso, eu nunca disse isso. Se precisa ir, porque está passando por algum problema que seja realmente psicológico, você pode procurar um psicólogo, mas procure um cristão. Porque aquele que não é cristão, vai ter bicho lá. Muitos estão envolvidos com Nova Era e com todas essas coisas na psicologia. Mas tem muitos cristãos que realmente estão cheios da palavra, estão cheios do conhecimento de Deus. Esses, sim, você pode procurar, mas nunca procure um que não seja cristão. Escute o que eu estou falando, é uma orientação que eu estou te dando. Porque você sabe como são delicados esses problemas que eu acabei de mencionar para você. Quantas pessoas estão amarguradas, estão com síndrome de pânico, quantas pessoas estão aí com problemas de depressão terríveis, terríveis. É o problema nessa área, que é a primeira que eu te falei, Nefesh. Mas em nome de Jesus, eu creio que você está identificando aí os problemas que você tem, neste momento. Amém, amados? Agora, mediante essa reflexão, eu gostaria de te convidar. Ninguém vai se expor aqui, não vou te falar o problema que você tem, mas eu sei que muitos se identificaram com tudo aquilo que foi dito. Eu gostaria que vocês viessem aqui, eu quero orar por você. Amém? Aleluia. O problema com perdão, o problema com amargura, o problema com determinados pensamentos. Tem tanta coisa, né? Medos, por exemplo. Tem gente que tem muito medo. Aleluia. Xarabassurianda. Então pense bem. E corrija lá, é Shaya, hein? Terceiro mundo. Agora, você pode perguntar, apóstolo, onde está isso na palavra? Tem muitas passagens nas Escrituras que falam de alma. Muitas. O próprio Deus tem alma. Jesus tem alma. Ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Porque era um momento de decisão. Amém? Era um momento de decisão que ia entrar muito em questão esse quarto mundo, que também Jesus tinha, que é o Yeridá, que é a área das vontades, das decisões, do arbítrio. E ali ele ia decidir a cruz ou não. Mas ele deixou que a vontade do Pai se manifestasse nesta quarto mundo dele, da alma dele, para que ele fizesse a vontade de Deus, não a vontade dele, que o inimigo queria que ele fizesse. Tremendo isso, né? Foi a maior decisão da história da humanidade. É impressionante, amados. Como muitas coisas nós muitas vezes temos e não observamos isso, não atentamos para isso. Mas eu quero orar hoje pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor é o que habita em nós. Mas muitas vezes há uma retração, porque temos problemas em alguma área da nossa alma, que foi mencionado aqui, Jesus. E o Senhor tem poder para nos libertar. Então eu creio que cada um que aqui está apresentando algum mundo da sua alma diante de ti, Pai. Porque o Senhor é o Deus real, Deus verdadeiro, o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para nós, para ti, é perfeitamente possível. Pai, por isso que os teus filhos que estão aqui estão se apresentando a ti, apresentando a alma deles, Pai,
para que o Senhor penetre com poder, limpe aquilo que precisa limpar, corrija o que precisa corrigir. Pai, arranque as coisas nefastas que muitas vezes estão na nossa alma e que precisam ser arrancadas, meu Deus santo. Meu Deus real, invisível, mas real, mas muitas vezes o Senhor se torna até palpável por causa da tua densa presença, meu Deus santo. Oh Deus amado, Deus vivo. Amados, por exemplo, diz que Deus viu orgulho em Saul, na alma de Saul. Interessante isso. Ali era aquela área que é o terceiro mundo. E tem muitas passagens na própria Torá dos judeus, fala dessas 4 mundos da alma, como na própria Bíblia, né? Você vai identificar isso. Senhor, venha curar o teu povo, Espírito Santo. Senhor, Deus Santo, Deus Santo, Lama suricanta rebrafato. Porque eu tenho certeza que no teu íntimo você quer a Deus, você quer andar com Deus, você quer ser separado por Deus, como diz lá. E nós lemos logo o primeiro versículo do sacerdócio